Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão estudando? Estão entendendo o conteúdo? Pessoal, hoje nessa aula nós faremos uma revisão, tá? Essa revisão, ela antecede a prova sobre esse capítulo, tá? Então, só para relembrar alguns pontos importantes, essa revisão é como um material de apoio para vocês estudarem, tá? Lembrando que a prova não será baseada somente nessa revisão, tá? Será baseada em todo o conteúdo que já foi aplicado. A apostila pode ser utilizada como material de apoio, né? Outras pesquisas na internet que sejam confiáveis. Então, essa revisão é para ajudar, para um material de apoio para vocês conseguirem realizar a prova sem tanta dificuldade, tá? Então vamos lá. Nós começamos a falar um pouquinho sobre as patologias do sistema urinário, né? Então, quais são as patologias mais comuns? A ITU, né? O que quer dizer ITU? E aí? Dá uma pensadinha nessa sigla. I de infecção, né? T de trato urinária. E U significa urinário. Então, ITU, infecção do trato urinário, tá? Essa infecção, ela é muito comum, tá? Quem que é o principal alvo dessa infecção? Crianças, principalmente do sexo feminino. Por quê? Normalmente a criança, né? Principalmente em período que usa fralda, o que acontece nesse período? O cocô pode entrar em contato com o canal da uretra, né? E o que pode acontecer? Contaminar, levar micro-organismos para o canal da uretra, causando uma infecção urinária, tá? Outro alvo muito comum, gestantes, né? Gestantes, dificilmente vocês vão conseguir conversar com alguma gestante que não passou por algum período da gestação que não teve uma infecção urinária. Então, grande maioria das gestantes vai acabar apresentando infecção urinária, tá? Por que a gestante? Devido ao aumento do útero, tá? Do volume do útero, o que vai acontecer? Vai comprimindo a bexiga, né? Vai limitando o espaço de reserva de urina, vai propenciando a infecções, tá? Outro fator que pode acontecer também é com os idosos, né? Idosos também, mesma situação, principalmente quando utilizam fralda, né? São acamados, pacientes acamados também. Devemos ter muito cuidado, né? Por isso que é importante realizar uma higiene íntima a cada evacuação, para não ter perigo de ficar as fezes em contato com o canal da uretra, né? E o que é essa infecção do trato urinário? Nada mais é do que micro-organismos, né, que penetram no trato urinário, que entram em contato com o trato urinário e causam um processo infeccioso, tá? E como que é realizado o diagnóstico dessa infecção urinária? Primeiramente, a anamnese, o exame físico, o paciente vai contar o relato do que ele sente, quando começou, quais são os sinais e sintomas, tá? Segundo, o médico vai solicitar, normalmente, um exame de urina 1, tá? E pode ser que ele queira adiantar, além do exame de urina 1, ele peça uma cultura de urina também. Lembrando, se for um atendimento emergencial, o que vai acontecer? O médico vai solicitar o exame de urina 1, porque é mais rápido, fica pronto em 2, 3 horas, tá? A cultura de urina demora alguns dias para ficar pronto, e o paciente não pode ficar internado no pronto-socorro esperando, né, ficar pronto. Então, o médico vai solicitar o exame de urina, vai verificar se a quantidade de leucócitos, né, está aumentada. Quando está aumentado, está indicando a presença de uma infecção. E aí sim ele vai prescrever um antibiótico mais usual, um antibiótico que tenha mais chance de eliminar a maioria das bactérias, ou pelo menos inibir a ação e proliferação dessas bactérias, para o organismo poder combatê-las, tá? Então ele vai fazer a escolha do antibiótico.
Outra situação, quais são os sinais e sintomas, né, da infecção do trato urinário? Normalmente, disúria. O que é disúria? Tudo que tem dificuldade para urinar, tá? É um dos primeiros sinais e sintomas. Ardência para urinar também, muito relato, tá? Pode haver presença de sangue na urina. Pode haver dor na região da uretra, tá? Esses são os principais sinais e sintomas. Ah, pode causar uma infecção pior, de repente apresentar um pouco de pus, também pode, tá? Aí é causado por uma uretrite, uma infecção da uretra, tá? Normalmente. O que vai acontecer como tratamento para a infecção do trato urinário, né? Antibiótico-terapia, tá? De acordo com a prescrição médica. Se tiver a possibilidade de o médico pedir, solicitar, né? Se for em consultório, ambulatório, um exame de cultura de urina vai demorar lá uns 4 ou 5 dias para sair o resultado. Então, tem a opção de já entrar com antibiótico para tentar combater o mais rápido possível. Ou a pessoa aguenta mais um pouquinho, né, a situação, se não tiver muito incômodo, muita dor. E aí vai aguardar o resultado do exame para ver se realmente há infecção, se há necessidade de administração do antibiótico, tá? Então, o tratamento é baseado na antibiótico-terapia de acordo com a prescrição do médico, tá? Pacientes que estão acamados, tá, pessoal? Os pacientes acamados, que faz normalmente diurese em fralda, que fica difícil para coletar o exame, não tem o controle do esfíncter, aí o médico vai solicitar a passagem de uma sonda, tá? De uma sonda vesical de alívio para fazer a coleta do exame. Ou o exame pode ser coletado, se o paciente já fizer uso de sonda vesical de demora, pode ser coletado diretamente da sonda, como nós já havíamos comentado anteriormente, tá? Orientações e cuidados de enfermagem. Então, vocês vão realizar a coleta, tá, do exame, encaminhar para o laboratório, orientar o paciente sobre a ingestão hídrica, né? Aumentar o volume de líquido consumido, né, para favorecer, principalmente como uma forma preventiva de infecção. Não segurar muito tempo a urina, né? Deu vontade de ir no banheiro, fica segurando o dia inteiro. Há micro-organismos presentes, tá? Micro-organismos que fazem parte aí da flora normal, da bexiga, normal da uretra. Então, quando fica muito tempo parado, dá mais chance para ele se proliferar, né? E querendo ou não, o ato da micção, ele elimina todo tipo de micro-organismo que fica ali à beira da uretra, tá? Principalmente uma orientação que é muito eficaz após a relação sexual, tá? Outra situação que causa infecção urinária, o ato sexual, ele faz fricção, né? Então tem uma fricção entre um órgão genital masculino e feminino. E nesse momento de fricção, às vezes acaba atingindo o canal da uretra, principalmente feminino. E pela fricção, vai fazer microfissuras ali na uretra. E essas microfissuras facilitam a entrada de micro-organismos, tá? Só por curiosidade. Então, por isso que vocês podem orientar, é importante, assim que o paciente terminar o ato sexual, faça xixi, né? Fazendo xixi, ele vai conseguir eliminar uma porcentagem dos micro-organismos que estão ali na superfície, né? Impedindo que haja uma proliferação e que entre em contato direto com a uretra, tá? Esses são os principais cuidados. Passar sonda vocês não vão passar, é enfermeiro que passa, tá? Ou médico. Mas vocês vão auxiliar, preparar os materiais para passagem de sonda, auxiliar na coleta de urina, tá? Tudo isso vocês vão fazer. Tranquilo? Outra doença do sistema urinário é a cistite. Então, cisto significa bexiga. Ite, processo inflamatório, tá? Então, ocorre infecção da bexiga. E aí? Os sinais e sintomas não são muito diferentes da infecção do trato urinário. O que vai acrescentar aí? Dor na região suprapúbica, que é uma região acima do ossinho pubis, tá?
descendo pelo abdômen, vocês vão chegar lá perto da região íntima e vai ter um ossinho que se bater, dói muito, tá? Vocês vão sentir ele, vão saber qual é. O nome dele é pubis, tá? Então, quem já teve aula de anatomia, já chegou nessa parte da região óssea, o osso pubiano, tá? Pubis. E nesse osso, uns 2, 3 dedinhos acima, fica a bexiga. Se a bexiga estiver aumentada, a gente consegue sentir pela palpação, palpando a região. Se estiver vazia, não dá para sentir, tá? Então, vai ter dor na região suprapúbica, que é em cima desse ossinho pubis, sensação de bexiga cheia o tempo todo, tá? Aumento de número de micções, não quer dizer que vai aumentar o volume de urina, vai aumentar a vontade de ir ao banheiro. E aí, quando vai no banheiro, sai aquele pinguinho, acaba tendo dor, ardência, pode haver presença de sangue também, tá? Na urina. Tudo isso como sinal e sintoma, tá? Numa situação um pouco mais grave, pode apresentar febre, tá, pessoal? Se não for tratado, pode virar uma infecção generalizada também. Então, por isso que deve ter muita atenção com infecções do trato urinário e da bexiga, tá? Diagnóstico também pode ser realizada pelos exames de urina, né? Urina 1 e cultura de urina. Pode ser realizada uma cistoscopia, que é a visualização da bexiga, né, por um microscópio, se o médico indicar essa visualização. Exame físico, anamnese, relato dos sinais e sintomas e o tratamento antibiótico-terapia também. E existem alguns tipos de medicações que ajudam a limpar a bexiga. Não são antibióticos essas medicações, apenas vai limpar ali essa região, torná-la mais estéril possível, menos contaminada possível, tá? Aí causa um alívio na sensação da dor, né? Pode tomar analgésicos, mas o tratamento para eliminar as bactérias é baseado em antibiótico-terapia, tá? Cuidados de enfermagem são basicamente os mesmos cuidados. Coletar exame, encaminhar para exame, auxiliar na passagem de sonda vesical de alívio ou de demora, orientar o paciente sobre a importância da ingestão de líquido, tá? De água principalmente, por bom funcionamento dos rins, da bexiga, tá? De todo o trato urinário. Realizar higiene íntima a cada evacuação se o paciente estiver acamado. Orientar o paciente, principalmente se for mulher, tá, pessoal? A cistite, ela é muito comum em mulheres. Por quê? O canal da uretra do homem, o tamanho dele é o tamanho do pênis, tá? Tem suas variações, mas ela é da extensão do pênis. Então, ele varia entre 10, 12, 13, 14, 15 centímetros, tá? Ou seja, fica distante da bexiga, né? Já o canal da uretra feminina, ele é curto. Então, a uretra para a bexiga tem um canalzinho muito curto. Então, fica muito mais fácil do micro-organismo penetrar também e entrar em contato com a bexiga, tá? Por isso que é mais comum. O próprio uso de sonda vesical de alívio ou de demora, pessoal, acaba ocasionando também algum tipo de infecção, tá? Ou a cistite, ou infecção do trato urinário, tá? Pessoas que têm muita infecção de bexiga, de repetição, né? Muita cistite várias vezes no ano, o ano todo, tá? E aí deve ser tratado. E o médico que vai prescrever as medicações, a conduta. Tem pacientes que não conseguem se tratar com medicações mais por via oral, tá? A bactéria está muito resistente, precisa internar, fazer medicação endovenosa ou medicação intramuscular, tá? Tem diversas situações. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Infecção do trato urinário, cistite. E do sistema endócrino, que nós começamos, né? O que vocês têm que entender? Uma das principais doenças aí que fazem parte do sistema endócrino é diabetes, né? O que vocês têm que saber sobre o diabetes? Dos 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e o tipo gestacional, que é o tipo 3, né? No tipo 1, é o tipo de diabetes congênito, ou seja, o paciente já nasce, né?
É o diabetes que se desenvolve, é chamado de diabetes infanto-juvenil, porque se desenvolve na infância para a juventude, tá? E nesse caso, o paciente ele fica dependente de insulina. O que acontece lá no pâncreas? Ele não produz insulina. Então, o paciente precisa fazer o uso da insulina para poder transportar o nível de glicose e não causar a hiperglicemia, que é o aumento do volume da glicose, que é o que causa o diabetes, né? No diabetes tipo 2, o que acontece? Ele se desenvolve ao longo da vida, devido ao fator genético, hereditariedade, hábitos de vida, hábitos de alimentação, falta de atividade física, estresse, né? Essa parte emocional também pode pegar bastante, obesidade, hipertensão, tá? Tudo isso pode fazer qualquer ser humano, a partir dos 35, 40 anos, desenvolver um diabetes tipo 2. E o que acontece no pâncreas no diabetes tipo 2? Existe uma insuficiência da produção de insulina, né? Então fica um pouco mais fácil de tratar. O paciente ele não vai ser necessariamente insulinodependente, ou seja, não vai depender de insulina o tempo todo, né? E aí o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai receber as doses de insulina, né, apenas quando estiver com a glicemia alterada, quando tiver com diabetes descompensado, tá? Aí nós já vamos falar da diferença dos tipos de insulina. E aí, no diabetes tipo 3, né, que é o gestacional, é um tipo de diabetes que se desenvolve somente durante a gestação. A partir do momento que nasceu o bebê, o que vai acontecer? Vai cessar. Ah, pode continuar, a mulher pode continuar diabética para o resto da vida? Também pode continuar, tá? Mas a grande maioria cessa a partir do nascimento. Sinais e sintomas dos diabetes, seja ele qual for, tipo 1, 2, 3, né? O que vai diferenciar? Nos dois, um dos principais sinais e sintomas, tá? É a polidipsia, ou seja, sede excessiva, tá? Poliúria, que é o aumento de volume de urina. Por que aumenta o volume de urina? Se aumenta a sede, aumenta o consumo de líquido e vai aumentar o volume de urina, correto? Outro sinal, sintomas que pode acontecer, chama-se polifagia. A polifagia é a fome excessiva. Isso principalmente no diabético tipo 1, tá? E a vantagem do diabético tipo 1 é que ele pode comer muito, né? Pode não. Embora ele não tenha esse controle de saciedade, né? E esteja sempre com fome, sempre com o apetite aberto, uma das características é o emagrecimento. A pessoa normalmente é magra. Diferente do tipo 2, onde a pessoa normalmente é obesa, tá? Um pouco mais gordinha. Normalmente, no tipo 2, a obesidade que vai ser um dos fatores que vai desencadear a doença, tá? E gestacional. Por fatores hormonais, né? Tem muita alteração hormonal e acaba desenvolvendo diabetes. Os sinais e sintomas, basicamente, são os mesmos, tá? A diferença que mais vai se acentuar é o mal-estar, porque no momento em que a glicemia estiver baixa ou estiver muito alta, vai causar mal-estar, tá? Na gestante e em todas as situações aí. Durante a hiperglicemia, aproveitando, né, falar um pouquinho sobre hiperglicemia e hipoglicemia. Durante a crise de hiperglicemia, o paciente pode se apresentar agitado, tá? Ansioso, nervoso, visão turva, tremor, mal-estar geral, náusea, hálito adocicado, tá? Tratamento para a hiperglicemia, administração de insulina. A insulina que é responsável por captar a glicose e
transportá-la, para não deixar ela acumular, né? E na hipoglicemia, o que vai acontecer? Diminuição da quantidade de glicose no organismo, né? E a glicose é muito importante, principalmente para a parte muscular, cerebral, coração é músculo também, né? Então, para atividade cardíaca, quando diminui o nível de glicose bruscamente, né? Ou seja, abaixo de 70 e muito rápido, quais são os sinais e sintomas? Sonolência, tremor, sensação de fome, visão turva, desmaio, sudorese intensa, fica aquele suor, pele fria e pegajosa, tá? Tontura, náusea. Então, esses são os principais sinais e sintomas e pode levar até uma parada cardiorrespiratória, um coma hipoglicêmico, tá? Nesse caso, qual é o tratamento? Nós sabemos que o tratamento para hiperglicemia é a administração de insulina. No caso da hipoglicemia, o que vocês vão administrar de acordo com a prescrição? Glicose. Faltou glicose, administra glicose, né? De acordo com a prescrição. Faltou insulina, administra insulina. Quando a glicose estiver muito alta, o que vai precisar? Diminuir o nível de glicose. E quem que transporta a glicose? A insulina. E quando a glicose estiver muito baixa, o que vai precisar? De mais glicose, tá? Então, fixem essa ideia aí na cabeça. Referente aos tipos de insulina, então a gente já viu que tem 2 tipos de insulinas mais usuais, né? Que é a insulina regular, que o paciente vai usar regularmente, somente no momento da descompensação, tá? Exemplo, a glicemia está alterada, subiu, né? O paciente começou a sentir mal-estar, vai verificar a quantidade que está o índice glicêmico por meio de um exame chamado teste de glicemia capilar, o famoso destro, tá? Então, realiza lá aquele exame, faz um furinho no dedo, coleta uma gotinha de sangue para realizar o exame. E nesse momento, dependendo do valor que estiver, né, a glicemia, o médico vai prescrever uma dosagem de insulina, tá? E essa insulina que tem no pronto-socorro, que o paciente faz uso de vez em quando, regularmente, é a insulina regular, tá? E a insulina NPH, esse tipo de insulina é utilizado para quem é dependente de insulina, tá? Então, é uma insulina de ação mais demorada, portanto, o efeito é prolongado. Numa emergência, eu vou precisar de uma ação rápida, né, para estabilizar. Então, a de ação rápida é a insulina regular. Para um controle diário, eu vou precisar de uma insulina com ação um pouquinho mais lenta, mas que prolongue, né, por maior período de tempo. Então, só para vocês entenderem, o pico de ação da insulina regular é aproximadamente de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, que começa a dar início, tá? Só que vai durar até 5, 6 horas. O pico de ação da insulina NPH, 1 a 2 horas, e vai durar por até de 6 a 10 horas. Então, o efeito dela é mais prolongado, né? Olha a diferença. Então, quando falar de insulina de ação rápida, estamos falando da regular. Insulina de efeito prolongado, estamos falando da NPH. Tudo bem? Tranquilo? Não se esqueçam, tá? Cuidados durante a administração de insulina. Locais de aplicação. Região escapular, região externa do braço, igualzinho o vídeo que eu mandei para vocês na última aula, tá? Região abdominal, todo o círculo em volta do umbigo e lateral do abdômen. Região glútea, né? Sempre no tecido adiposo. Região externa da coxa, tá? São os locais de mais fácil aplicação e locais mais usuais, tá?
que vocês vão orientar o paciente? Nunca administrar a insulina sempre no mesmo local. Realizar um rodízio, né? Sempre que for aplicar, utilizar técnicas assépticas, higienização das mãos, não reutilizar seringas nem agulhas, tá? Limpar sempre a ampolinha e armazenar no lugar da geladeira que fique, não fique em contato, tá, com outros alimentos, que seja exclusivo ali da insulina, tá? Se for de uso, né, em domicílio. Sempre fazer a antisepsia do local da aplicação com álcool 70 e esperar para secar, tá? Então faz a antisepsia, espera secar o local e faz a administração, tá? Para prevenir qualquer tipo de infecção, tá? Por falta de medidas de asepsia e antisepsia, tá? Outra orientação é o paciente ter em casa o aparelhinho para fazer o teste de glicemia capilar, para ele ter o controle de quanto que tá? Principalmente o paciente insulino dependente que vai fazer uso de insulina, ele vai acordar pela manhã, né, vai verificar como que tá a glicemia, vai administrar a insulina somente, né, se estiver alterado. Vamos pensar, se ele acordar de manhã e tiver com a glicemia 60, quer dizer que está com hipoglicemia. Não pode administrar insulina. Então, ele vai comer primeiro, né? Vai verificar de novo e aí administrar, tá? O correto é acordar, administrar a insulina e já se alimentar, tá? Por quê? Para poder aumentar o nível de glicose. Na hora que a insulina começar a fazer efeito, ela já vai captar essa glicose e direcionar para que ela não acumule, não altere os índices glicêmicos. Pacientes que têm muita hipoglicemia, principalmente diabéticos tipo 1, sempre andar com o glicosímetro, né, o aparelhinho. Sempre andar com um mel, uma barrinha, uma bala na bolsa, caso esteja na rua, em algum lugar que possa favorecer um desmaio, né? Então, a partir do momento que começou a sentir os sinais e sintomas, desconforto, já coloca a balinha na boca. O paciente ele consegue diferenciar, tá? O mal-estar de quando a glicemia tá alta e quando tá baixa, tá? Prestar atenção. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Então, isso aqui foi uma revisão dos pontos mais importantes, mas estudem, acompanhem, revejam as videoaulas anteriores, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição aqui para vocês. Muito obrigada, gratidão, um beijo, até a próxima aula.